Mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Eu estou gravando esse episódio no dia 6/7, pós-tristeza. Na verdade, o meu coração ainda está muito triste por conta da Copa do Mundo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, porque pegando o gancho de janeiro, julho e daquilo que nos trava, tem algumas considerações que eu queria fazer. Eu gravei as stories hoje de manhã antes de ir para academia, lá no hoje, segunda-feira, tá? Lá no Instagram. E aí, já me segue lá, hein? E aí, eu tava falando com as pessoas, com o pessoal. Eu não sei nada de jogo, tá, gente? Não sei o que é impedimento, essas coisas, enfim. Eu só assisto o jogo da Copa do Mundo, eu só quero que a bola entre, entendeu? E que o Brasil faça gol! Só isso. Mas o restante eu não sei. Então, eu não tenho know-how. Como o professor Olavo de Carvalho sempre falava, se você não estudou sobre aquele assunto, se você não tem, assim, estudou meses, anos sobre aquele assunto, eu não sou obrigada a ouvir 5 minutos do que você está falando. Então, ninguém seria obrigado a me ouvir, sendo que eu não tenho conhecimento de causa a respeito de algo. Mas a área que eu tenho é comportamento. Vocês sabem que toda a parte aqui que eu trago de finanças tem muito um lado comportamental. Então, são anos de estudo, mais de uma década estudando o comportamento humano, porque eu sou completamente apaixonada. Começou para me entender e entender alguns comportamentos, até com as pessoas mesmo, porque eu gostava de fazer determinadas análises e porque eu gostava de linguagem silenciosa. Então, basicamente, um dia, talvez, se vocês quiserem, me coloque aqui nos comentários como foi que começou esse estudo de comportamento humano. Então, eu amava ficar vendo coisas de linguagem silenciosa. Quando era criança, ficava assistindo Linha Direta. Coisas assim. Tudo que fosse de investigação, eu sempre gostei muito. E eu acredito que a melhor investigação é você investigar a si mesmo. Não o outro, mas a si mesmo. Mas, comentário feito. Eu queria comentar sobre Vini Júnior. As pessoas têm uma raiva do meu amigo Ney. Eu amo Ney, amo a sua família. Eles são muito legais. E eles são meus amigos, ainda que eles não saibam. Que um dia eles saibam que a gente se torne amigos de verdade. Mas eu gosto muito deles. Eu tenho um carinho muito especial pelaquela família. E eu fico muito chateada quando alguém fala do menino Ney. Porque ele tem um potencial incrível. Ele é um garoto humilde. Então, eu fico chateada quando as pessoas falam. E a gente observa que, na verdade, não é sobre o futebol. É sobre o posicionamento dele, aquilo que ele defende. E que ele não aplaude essas ideologias abestalhadas que tem por aí. Mas voltando aqui, tem um cara que foi o prodígio desse ano, que eu comentei a respeito, e que sobre futebol ele é muito bom, que é o Vini. O Vini é muito bom no futebol dele. Nós sabemos da capacidade do Vini, da sua velocidade, enfim. Mas existe algo em Vini que não ficou escondido ali. Eu nem tinha visto a entrevista dele quando eu falei sobre isso. E volto a dizer aqui, como eu disse lá no Instagram, o que eu estou comentando aqui é sobre comportamento, não é sobre futebol, beleza? O Vini, ele é inseguro. E você vai entender o porquê eu quero trazer isso pra cá. Por quê? A maneira como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Lembra lá do relacionamento dele com o Vivíbora, enfim. Nunca apoiei, eu não tenho nada a ver com isso, mas assim, eu sempre vou ser a favor da família, eu quero muito que ela volte com o seu ex-marido, Zé Felipe. Mas eles que sabem, enfim. Mas quando ele terminou com ela terminou com ele, não sei quem foi que terminou, ele falou, fica bem. Aí agora ele disse pra nação brasileira, fica bem também, queridos. Quando o Vini tava em campo, nesse jogo contra a Noruega, ele fala alguma coisa com o Bruno, que eu não sei o que é que ele fala. Mas quem foi Bruno, gente? Nessa Copa eu não sei. Nem sabia quem era, pra você ter noção. Eu assisti esse jogo com o meu pai e eu fiquei assim, pai, quem era esse cara? Meu pai falou que ele é um grandão de não sei da onde que foi, enfim, algum time aí que ele recebeu um prêmio, não sei do que. Mas volto pra cá pra seleção, o que foi que ele fez? Nada. Vini, em 5 jogos, se eu não me engano, ele fez 5 gols. Acho que foi em 5 ou foram em 4 jogos. Mas se não me falha a memória, foram em 5 jogos, 5 gols. A forma que Vini estava trazendo, considerado menino prodígio, enfim, aquilo tudo, para a seleção e para a carreira dele sozinho, estava muito bom.
Ele poderia, tudo bem que existe uma comissão ali, o filho até de Ancelotti falou que existe uma comissão que define, e o Bruno estava fazendo, enfim. Mas, gente, aquele gol, aquela cobrança do pênalti de Bruno, nem eu faria. Tô lhe dizendo, e eu não sei nada de futebol, tá? Não sei nada. Odiava nas aulas de educação física quando era obrigada. Não faz nenhum sentido aquela bola, do jeito que o menino, totalmente diferente de Ney. Ai, que gol lindo. Ai, amigo. Gosto muito de você. Mas, a maneira como ele foi. E Vinícius, ele comentou alguma coisa ali com o Bruno. Na entrevista que depois eu vi que ele deu, ele disse que Ancelotti já tinha definido, enfim. Só que na entrevista tem algo que você vai entender o que é comportamento. Vinícius tinha ali a opção de perder o gol na cobrança ou ganhar. A insegurança dele chega aqui, porque se ele perde aquela fama. E ele não é seguro dele. Ele não é seguro dele. Tudo o que falam com ele leva para um lado de racismo. Eu não estou dizendo que racismo não existe, como eu disse lá, tá? Mas existe uma coisa chamada inteligência emocional. E quanto mais você cresce, meu amigo, mais você é cobrado. Tudo que falam de Neymar, ele poderia muito bem dizer que ele era porque ele era preto, Neymar não é preto. Aí a pessoa vai dizer marrom, a pessoa vai dizer moreno. Mas existe essa tonalidade de pele? Não. E por que ele não fica assim? E por que outros não ficam? Por exemplo, eu não vejo o Endrick, pelo menos eu nunca vi Endrick se apossando desse lugar. Existe uma insegurança em Vinícius muito grande, ainda que ele seja um jogador rico, ainda que ele esteja no Real Madrid, que é um excelente time, ainda que ele seja um excelente jogador de futebol. Isso se vê muito nos relacionamentos dele. Então, às vezes, ele trai para não ser traído, porque existe algo dentro dele que ele ainda não consegue entender. E que, se em nome de Jesus ele for para Deus, ele entender isso, meu filho, que você seja completamente curado, porque em Jesus nós somos nova criatura e eu torço muito por isso para ele. Mas existe um outro lado também, que ele, ao invés de ter aquela oportunidade, ele foi lá e entregou. Porque, querendo ou não, no fundo, aquilo ali poderia prejudicar a carreira monetária dele. E aí é que são elas. Porque às vezes a gente esquece que esses pontos, em fração de segundos, não contam. Ele conta e conta muito. Ele preferiu deixar ali uma coisa, porque se ele é o filho prodígio de Ancelotti, ele podia chegar e dizer, não, eu vou cobrar. É aqui que a gente observa a diferença entre você ser moleque e você ser homem. De você chamar a responsabilidade para você. Ele não chamou a responsabilidade para ele. E quando a gente não chama a responsabilidade pra gente, isso não quer dizer que o dinheiro não chega, tá? O dinheiro chega pra Vini. Existem muitas coisas ali. Mas ele não é maduro o suficiente. Porque a maturidade de Vinícius, ela vem também com a opção dele querer ser maduro. É sobre esse ponto. Por mais que você não concorde comigo sobre isso, esse ponto da maturidade que eu quero falar contigo, para algumas coisas que pode acontecer no seu orçamento, e que se você não for maduro o suficiente, as pessoas vão montar em você. Existe uma coisa que todos nós sentimos e que jogadores sentem, pessoas, os torcedores também sentem, independente. Nós sentimos tristeza naquele momento, mas poderíamos sentir alegria, nós poderíamos sentir gratidão, nós poderíamos sentir outras coisas. E é sobre esse ponto da gratidão que eu quero falar com você. Então, se atente muito bem a isso aqui, tá? A gratidão, ela é um sentimento, ok? Então, esse sentimento, ele nos dá a gente consegue observar esse sentimento de algumas maneiras, certo? Então, se alguém faz algo a mim, eu me sinto grato por aquilo. Existem pessoas que nós temos um carinho muito especial. E eu quero trazer um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, que me fez um comentário a respeito, deve ter um mês mais ou menos, sobre uma outra pessoa que é ligada a gente. Então eu disse, olha, eu não gosto muito desse estilo dela, então tudo bem que você goste, tá tudo bem. Mas eu não me aproximo e não tenho interesse nenhum em me aproximar. E aí essa pessoa falou assim, mas ela fez muito por mim. Eu não consigo não fazer nada por ela. Eu falei, mas até onde essa gratidão tem limite? Não houve resposta. Essa é uma questão que a sua maturidade ela precisa identificar até onde a gratidão às pessoas e a algo tem limite.
A palavra gratidão, ela vem desse contexto de que, volto a dizer, alguém te fez algo ou você é grato por algo que lhe aconteceu, beleza. O sentimento de gratidão, ele nos dá uma leveza, e aí a galera da frequência vai dizer o quanto nós nos elevamos quando nós somos gratos, porque é o maior, é a alegria, enfim. E a alegria é um fruto do espírito, e a gratidão nos deixa alegres, enfim. Mas isso não quer dizer que por conta da gratidão você precisa fazer com que aquela pessoa seja praticamente um avião passando agora. Seja praticamente assim, tudo que aquela pessoa quiser, você vai fazer. Calma lá, calabresa. Calma lá. Por quê? Porque existe um perigo muito grande. E com essa questão, principalmente aqui no Brasil nós temos algumas questões, por ser um país latino-americano, por ser um país imediatista, por ser um país que odeia o dinheiro. Então, assim, enquanto a guerra nos Estados Unidos é uma guerra racial, no Brasil existe uma guerra financeira muito grande. Então, no dicionário brasileiro, você não vai ver ali as pessoas falando muito. Eu não sei se o sucesso tem no dicionário aqui. Eu não lembro de nunca ter visto. Mas de sucessar não existe. De sucessão, enfim, mas fracasso, não mas fracasso tem. Fracassar, perder, isso é muito mais comemorado do que, de fato, esse ponto do sucesso. E por que o sucesso incomoda tanto? Porque o sucesso revela algo que, vamos supor, você veio do mesmo bairro daquela pessoa, você tá na mesma família, e se você leva um pouquinho e não leva aquela pessoa junto, aquilo ali, de alguma maneira, cria nela uma expectativa de que você tinha que fazer por ela. Mas onde é que tá escrito isso? E aqui existe um perigo para a questão do honra, tá? A gente precisa começar a tomar cuidado com a palavra honra, compreender o que é honra, entendeu? Como a palavra nos diz, porque essa honra também, cuidado, porque às vezes as pessoas elas começam a te manipular usando a questão da honra. E é muito mais fácil de você ser driblado quando você não entende isso aqui. E na vida financeira, o seu orçamento ele pode estar apertado pelos seus excessos de gratidão. A vida financeira, a vida inclusive espiritual. Às vezes você está em uma comunidade cristã e aquela comunidade ela já está afetando muito a sua espiritualidade, mas por gratidão você permanece naquele lugar. Que perigo, gente. Você não sabe o quanto uma teologia ruim ela prejudica. Eu participo de vários grupos aqui em Salvador, de mulheres, que a gente se junta para poder fazer atividades diferentes. E um desses grupos é um grupo de meninas cristãs. No último sábado, começou um papo a respeito de homens cristãos, de homens dentro da igreja. E aí, as meninas falaram a respeito de. Como era mesmo? Que quando o homem. Uma menina lá falou assim: que quando o homem quer casar, ele vai lá e simplesmente escolhe a primeira, que é mais fácil. Eu tenho visto isso já há alguns meses em alguns grupos cristãos. E até na internet eu acho um perigo. Então vamos abrir um parêntese aqui sobre isso. Ela disse assim: quando o homem quer casar, essa menina comentou, quando o homem quer casar, ele simplesmente escolhe uma menina, observe bem. Ele simplesmente escolhe uma menina, a primeira que ele vê, porque ele quer casar. Eu falei: pá, quem foi que te falou isso? Eu vim de uma família, gente, que os casamentos são muito bons, glória a Deus por isso. Então, eu sempre gosto de conversar. Teve um dia aí que eu tava com o pai, a gente saiu da Crissolândia e nós fomos no Pelourinho. Nós amamos o Pelourinho, aí a gente tinha que passar no comércio, aí passamos no Pelourinho, tiramos umas fotos que tava nesse negócio de junino, tava cheio de banderola, tava ali. Conta da Copa também, enfim. E aí, a gente começou a falar de relacionamento. Meu pai, assim, ele é muito fofinho. Ele já conversava comigo sobre isso. Depois que minha mãe faleceu, ele falou assim: olha, seu pai vai estar sempre aqui. Então, as suas dúvidas, as suas questões sobre tudo, inclusive sobre o seu relacionamento, eu quero saber. Seu pai estará sempre disponível. E vira e mexe, meu pai ele gosta de puxar esse assunto. Ele fala: filhinha, como é que tá seu coração? Tem um rapaz aí? Enfim, eu falei: pai,
surge, mas assim, a gente dá uma observada, enfim, aí manda passar. A gente vai, nós vamos analisando mais os filtros. Aí nesse dia eu falei assim, eu quero conversar com o senhor a respeito de, como foi, meu Deus, qual foi a diferença? Porque assim, antes de meu pai, ele conhecia minha mãe, ele foi noivo, gente, durante 6 anos. E era com uma policial. A família da mulher toda policial, e a mulher policial, e ele não casou com essa mulher. Aí eu ficava assim, meu pai, como é que tu não casou com essa mulher? Não teve nem medo. E aí ele, nesse dia a gente começou a conversar muito sobre isso. Aí ele falou, Nani, existe uma coisa que existe um ponto importante para você considerar no relacionamento. E que eu acredito que seja isso que fez com que eu entendesse que a sua mãe, ela era a mulher da minha vida. Primeiro que ambos se esforçaram. Então, o esforço não foi só meu, ou foi só dela, foi de ambos. Então, eu quis saber, eu busquei e eu comecei a ver que ela também estava interessada. Então, isso foi um ponto. Aí ele disse, e o outro ponto foi que quanto mais eu ficava com a sua mãe, mais eu queria ficar perto dela. Então, no início do namoro, aquela vontade, a gente se via poucos dias, depois foi aumentando. E mesmo ainda no início, eu queria ver a sua mãe o tempo inteiro. Eu queria ver sua mãe todos os dias. Eu queria falar com sua mãe o tempo todo. Então, isso era uma coisa assim, eu nunca tinha sentido aquilo por ninguém. E os anos, os meses iam passando, e não era uma coisa que foi início de relacionamento. Era sempre. E ele disse, eu amava a companhia da sua mãe. Então eu não me importava de ficar 24 horas com ela. Eu amava as nossas conversas, a nossa interação, o nosso amor. Ai, gente, que coisa linda, meu Deus. Eu falei, ai, que lindo ele. E sua mãe também era muito recíproca. Então foi ali que eu tive a certeza. Eu falei, uau, não sei o quê, e veio uma voz do anjo. Não existe isso. Mas é você, a gente se escolhia, a gente estava disponível para fazer e dar certo. E aí eu comentei isso com as meninas. Falei, gente, e não só meu pai já me falou isso, mas outras pessoas também. Eu comentei porque meu pai passou aí, o quê? Com minha mãe, 32 anos. Quando ela faleceu, eles iam fazer 25 anos de casados no mesmo ano. Eles tinham 7 de namoro e noivado. Então, quando eles foram falando sobre, ela foi falando a respeito, eu trouxe isso pra ela. Eu falei assim, o que eu vejo, na verdade, é que o Senhor dá sinais. E a falta do Senhor acaba fazendo com que muitas mulheres e muitos homens também entrem em relacionamentos errados. Por quê, gente? Observe bem. Quanto mais você estuda teologia, teve algum episódio aqui que eu falei que eu fico muito chateada, porque tem mulheres que não se interessam em teologia. Eu acho horrível esses encontros de mulheres, que é pra ficar parecendo um encontro de comadre. Ai, fala de A, de B, de C. Vai procurar o que fazer. Eu não quero saber da vida de ninguém. Quero saber da minha vida. A vida de ninguém me interessa. De verdade. Então, assim, eu fico nervosa, porque bora falar de coisas boas? Vamos realmente conversar sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre que a gente precisa se auto-melhorar? É melhor a gente falar das gente do que falar do outro, não é mesmo? E aí, quando você se depara com pessoas que só quer falar do outro, quer falar do outro, quer falar do outro, eu, pelo menos, Regiane, me deixo, fico irritada. E aí, depois que você já falou tanto do outro, você ainda acha que você vai achar um cara super, ultra, mega power bom? Claro que não. Porque esse cara super, mega power bom, ele tá estudando. Ele tá fazendo a vida dele ser interessante. E pessoas interessantes vão atrair pessoas interessantes. Pessoas vazias vão atrair pessoas vazias. Semelhante atrai semelhante, galera. Não tem como ser diferente, e ainda bem que não. Porque eu não quero estar conversando com um homem que é abestalhado. Não dá. Você pode até conhecer uma pessoa que é abestalhada, mas você, em dois tempos, você vai perceber que aquela pessoa é abestalhada e você vai sumir de perto daquela pessoa. Tá entendendo? A mesma coisa. E eu não tô falando de uma inteligência meramente intelectual. Não é isso. Eu já falei aqui com vocês que é maravilhoso conversar com meu voinho. Meu voinho é analfabeto. Ele assina com o dedinho. Mas meu voinho é uma das pessoas mais inteligentes da vida.
a vida dele, a conversa dele, os conselhos dele, a fidelidade, a lealdade, o valor que ele tem. Julinha, minha bisa de consideração, 104 anos, como é delicioso conversar com a Julinha, cantar os hinos do cantor cristão com ela, falar sobre um monte de coisa. Você tá entendendo? Eu tô falando da inteligência para além da intelectualidade. É inteligência de vida. Então as pessoas, elas irão se atrair por isso. Então eu disse, cuidado com isso, porque às vezes aí você, voltando lá, aí você entra numa comunidade ruim, numa comunidade que é fácil de te manipular, tem uma teologia ruim, tem um cara lá que as pessoas acham normal, uma mulher de 17 se envolver com um cara de 29, 30, que é loucura, todo mundo tratando aquilo ali como algo normal, sendo que é pedofilia dentro da igreja, casa mal, como essa menina falou que essa comunidade que ela eu não sei qual é, ela disse também, não quis saber, ela disse que deram um prazo de 1 ano para casar. Que loucura é essa, gente? Deram um prazo? Não faz sentido. E aí você começa a ver que são dogmas criados e talvez por aquelas pessoas terem te levado para a igreja, de alguma maneira, sei lá, você tem uma gratidão terrível que você já não concorda mais com nada daquilo dali. Você já vê que não tem nada de Bíblia, mas você permanece porque você é grato. Percebe como Aristóteles falava sobre isso, dos vícios e das virtudes. E lembra um pouco muito isso aqui, dessa coisa do aquilo que é bom pode ser ruim, no exagero. Então, consegue perceber quando eu tiro a maturidade, eu tiro a razão de algo, de entender, porque a minha emoção ela vai estar sempre ali. Inteligência emocional não é você deixar de sentir. Inteligência emocional é eu trazer racionalidade ao que eu estou sentindo. E a minha vida espiritual, ela deve estar acima do que eu estou sentindo. A minha vida espiritual, ela precisa guiar as minhas emoções. A minha vida espiritual, ela guia as minhas razões. Então, a minha razão. Então, não tem como eu eliminar as minhas emoções. Até porque senão eu estaria afirmando que a criação de Deus é ruim. Porque quem criou as emoções em mim foi Deus. Então eu não posso chegar e dizer assim, ai, nossa, emoção é uma coisa ruim. Não, não faz sentido nenhum. Mas o que eu faço com aquilo que eu sinto? Então eu tenho aqui a gratidão. Beleza. Essa gratidão aqui, o que eu faço com ela? A partir disso, poxa, aquela pessoa ela vai se sentir mal. Pois é. Mas eu não posso me sentir mal para que o outro não se sinta mal. Entendeu? Na última newsletter eu falei a respeito, no domingo, vou deixar aqui no link da descrição para você se inscrever e receber, sobre você entender que intencionalmente precisa ser egoísta. Não para viver em um mundo apenas para você, mas para que você defenda aquilo que você acredita. Gente, a gente precisa entender que às vezes as pessoas ao nosso redor, elas não estarão bem, mas você vai estar. E às vezes as pessoas ao seu redor estarão bem e você não vai estar. E está tudo bem. Porque cada vida tem a sua individualidade. Eu não posso misturar problemas, porque isso começa a desenvolver relações doentias e que afetam todas as áreas, inclusive espiritual, financeira, relacional, familiar, profissional. Porque eu começo a fazer com que as coisas não. As coisas começam a não andar porque eu procrastino, porque eu me desanimo, porque eu me sinto culpado, porque eu fico com medo. E aquilo ali vai bagunçando tudo. E isso é comportamento. O que eu trouxe lá de Vini Júnior, naquele momento, é que. Por que Vini, ele trai tanto? Porque eu me inseguro, gente. Às vezes ele trai demais porque ele tem medo de ser traído. Às vezes ele até gosta da pessoa, mas ele tem medo. Nós não sabemos, eu pelo menos nunca pesquisei, nem tenho interesse de pesquisar sobre a história dele. Mas ele tem uma gratidão muito grande pela família, principalmente pela avó dele, que ele falou que morou com a avó. Então ele tem um amor muito grande pela avó. Nós não sabemos o que aconteceu. É importante você olhar para o seu passado e você ser grato. Mas aqui, quando é que eu começo?
E eu não estou dizendo, ai, nossa, vai lá agora no direct de Vini Júnior, diga um monte de coisa para ele, não. Porque talvez o nosso posicionamento seria igual, ou até pior. O que eu quero te dizer é que utilize as pessoas para que você traga exemplos para você sobre o que você está fazendo, sobre como isso tem afetado o seu espiritual, o seu financeiro, o seu familiar, o seu relacional, o seu profissional, o seu intelectual, a sua autoeducação como um todo. E como é que você pode mudar essa situação? Porque a responsabilidade é nossa. E no Brasil, onde falar de responsabilidade se tornou algo quase que, como é que eu posso dizer, quase que um pecado, chamar a responsabilidade para a gente parece coisa de gente grande, mas bem-vindo, você é adulto. Se você tá aqui, pelo menos você tem 20 anos, no mínimo. E aí? Você já é um adulto, você já tem 2 décadas. Isso não quer dizer que você vai ser maduro em tudo, mas isso quer dizer que a busca por maturidade começa em você. O Senhor não vai olhar para sua cara e vai dizer assim, ai meu Deus, eu vou amadurecer esse meu servo aqui se você não buscar. Você não vai aprender a ler se você não ler. Você não vai amar os seus treinos se você não treinar. Você não vai amar se alimentar bem se você não iniciar. Você não vai trabalhar bem se você não iniciar também. Você não vai desenvolver o seu intelecto se você não sentar o bumbum na cadeira e fazer o cronograma e seguir o seu cronograma. Crescer dá trabalho. Só que aquilo que é algo bom, que é a tal da gratidão, pode estar impedindo você de fazer isso. Porque às vezes, por ser grato, você permanece burro. Às vezes, por ser grato, você tem medo de fazer mais dinheiro, porque daqui que você agradeça a todo mundo, acabou sua fortuna. Você tem medo de desenvolver a sua parte espiritual, porque o seu pastor, ele não gosta de ler, ele não é tão assim, e foi ele que te levou para o evangelho. Querido, deixa eu te contar, foi Jesus que te encontrou. Nós, cristãos. Se você não é cristão ainda, saiba que é a melhor decisão da vida e ainda dá tempo de você se arrepender. Mas se você está aqui, se você nesse momento que eu estou falando para você, você simplesmente querer seguir ao Senhor, não é por minha causa. É porque Jesus que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho engraçado como aquelas pessoas dizem assim, ah, fulano é minha ovelha. Oxe. Ou então fala assim, ah, eu tenho não sei quantas pessoas que vieram para Jesus comigo. Oh, gente. Aí lembra da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, meu filho, Paulo, olha, ó, vocês de Cristo. Vocês são de Cristo. Porque um rega, outro cuida, outro faz isso, outro faz aquilo. Cuidado, porque às vezes você deixa de crescer no Senhor por coisas que te falaram, cara. E o mérito de você hoje ser cristão não é nada maior e nem menor do que do próprio Deus. Porque todo o movimento de chegar a ter Ele é dele primeiro e não nosso. Se nós conhecemos ao Senhor, quanto mais buscamos é porque Ele deseja se revelar a nós. Porque Ele já nos conhece, então Ele se revela por graça e misericórdia. À medida que eu busco. Eu não lembro se C.S. Lewis fala isso em... Eu acho que é em Cristianismo Puro e Simples, se eu não vou me enganar agora. Que às vezes, se eu não me engano, ele tem uma parte que ele diz assim, você olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, essa pessoa ora muito. Essa pessoa conhece muito de Deus. Não, é só porque essa pessoa, ela se colocou à disposição de conhecer mais a Deus. Quando eu me coloco à disposição sobre algo, sobre conhecer mais a Deus, sobre entender mais finanças, sobre me entender mais, sobre desenvolver minha intelectualidade, sobre desenvolver o meu casamento, a família, a maternidade, um cargo que você exerce na igreja, o processo de discipulado, o aprender a cuidar da casa, entendeu? Por exemplo, tem produtos de limpeza agora que eu quero experimentar. Tem algumas coisas na minha casa que eu quero comprar para mudar um pouco. Por exemplo, eu mudei a forma como eu limpo os meus móveis. Eu sempre busco mudar assim, mulher principalmente, por isso que eu falei a gente, nós mulheres amamos mudar os móveis de lugar, mudar um negocinho aqui, um negocinho ali, comprar uma nova planta, ajeitar a posição do armário,
comprar uma nova louça, porque a gente gosta disso. Então, se nós nos empenhamos para fazer tudo isso, o homem já é aquela coisa do carro, enfim, e se tanto homens quanto mulheres se empenham para fazer essas questões, por que não a gente se tornar melhores nessa área? Consequentemente, a gente vai se tornar melhor. Então, a maneira como você faz um bolo, a maneira como você faz uma comida diferente. Essa semana mesmo eu fiz uma carne de forma diferente. Nossa, ficou muito gostosa, fiquei cheia de orgulho de mim, entendeu? Porque você diz assim: "Nossa, que delícia", e eu amo cozinhar pra mim. É uma terapia. Então, toda refeição eu boto a minha mesa, eu sinto de maneira tranquila. Isso pra mim é essencial, deixa meu dia melhor. Não tem esse negócio: "Ai, vou comer rápido, vou comer em pé", sai daí. Oxe, sou o quê? Uma ninguém? Não. Sento, como, me delicio, amo os meus pratos, futuramente vou cozinhar para o meu esposo, para meus filhos. Então, isso é uma coisa boa, cara. Se divirta, ame a sua vida. É aquela coisa, às vezes a pessoa: "Ai, eu não posso fazer um frango assim não, porque só quem fazia assim era minha avó, era minha mãe, era fulano de tal", e aí vai parecer ofensivo. Já reparou, você já conversou com gente assim? Tudo dói, tudo se sente culpado, tudo não pode fazer porque você tem que pisar em ovos. Ai! Amadurece. E a maturidade, ela a falta de maturidade, ela impede que você cresça. Ela impede de você, inclusive, voltando à semana passada, bater as suas metas. Porque você vai chegar em um teto que você vai dizer assim: "Se eu for mais aqui, eu vou ofender uma galera". Esse é um ponto. Você consegue sustentar isso ou você dá para trás? Porque você não quer se sentir mal e nem perder a fama que você ganhou até agora. Como o exemplo que eu iniciei. Vini ia ser muito julgado, como o Bruno está sendo agora. Não sabemos se na próxima Copa o Bruno será convocado por essa questão, por tantas outras, porque a pessoa vai para cima. Eu participo de um grupo mesmo que a menina, eu achei isso uma falta de respeito, xingou o rapaz todo, colocou lá que foi falar um monte de coisa do direct. E que o Senhor abençoe a mente dele, a cabeça dele. A gente fica chateado, mas existe uma pessoa do outro lado também, gente. Existe alguém ali que é cheio de sentimentos e que existe um compromisso, a seleção, enfim, a série de pontos. Mas quantas coisas não passou na mente daquele rapaz e não está passando agora? E não vai passar até 2030, se assim o Senhor permitir estarmos aqui ainda. É um ponto. Mas ele não deu para trás, como nosso querido amigo, que estava dando um show na Copa. Não, vou ficar aqui. Se eu não era o filho prodígio de Ancelotti, ele não podia chegar e dizer assim: "Não, eu quero a responsabilidade", mas ele não quis. E aí que tá. Pra onde é que eu tô querendo ir? Será que eu tenho peito pra chegar igual a menino Ney? E discutir, botar aquele goleiro no lugar e dizer a ele: "Você quer aonde?" E fazer o gol? Porque eu me garanto, isso aqui não é soberba não. Tem gente que diz assim: "Ah, isso é ego", cuidado, tá? Porque quando você chegar em determinado patamar, a pessoa vai olhar pra sua cara e vai dizer assim: "Isso é ego". Peça a Deus para examinar seu coração. Porque às vezes quem tá falando que é ego, é só porque você tá apontando que tá crescendo e a pessoa não tá sustentando, que ela tem medo de ver você crescer. Eu já passei por isso. Só que você vai ouvir a voz de quem? Óbvio que sempre você tem que orar pedindo a Deus para calar a voz do seu eu e calar a voz do inimigo. Mas o Senhor nos deu espírito de ousadia e não de covardia. Peça ao Senhor para te educar e que faça uma análise sincera que vem dele, do seu ego. Pense a respeito disso, de que lado você está, qual a maturidade que você está buscando. Porque no jogo ali dos prósperos, meu filho, e prosperidade aqui é crescimento, tá? Todas as áreas. Prosperidade não é questão de patrimônio, é questão de crescimento. Nesse jogo, a gente precisa saber para onde é que a gente está indo. Pense a respeito. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui.